Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa análise profunda, a nossa aula explicativa de hoje. A gente vai embarcar agora numa jornada que, olha, é simplesmente épica. Vamos descobrir juntos como uma daquelas nações antigas e gigantescas foi forjada. E não foi só com força, viu? Foi na base de escolhas éticas super complexas e de um aprendizado contínuo. Porque no fim das contas, construir uma sociedade nunca é só sobre conquistar um pedaço de terra. É acima de tudo sobre os valores que vão segurar a onda dessa sociedade no longo prazo. Vamos nessa? Bom, para facilitar a nossa vida e organizar milhares de anos de história de um jeito simples, a gente dividiu essa linha do tempo em 5 módulos temáticos: origens da nação, leis, tradições e identidade, liderança e consequências éticas, o preço da desobediência e, por fim, restauração e o futuro. Então, começando pelo começo, módulo 1, as origens da nação. Imagina só. Tudo isso começa com uma única pessoa. Abraão recebe aquela promessa famosa de que os descendentes dele formariam um povo gigante. E corta para alguns séculos depois, essa família cresceu tanto no Egito que bateu a marca de mais de 2 milhões de pessoas. O problema? Esse crescimento todo acabou levando o povo direto para a escravidão. E é aí que a gente vê aquele momento épico de libertação liderado por Moisés. Um líder que, mesmo cheio de inseguranças, conseguiu guiar um povo inteiro em direção à liberdade. E isso nos leva direto para o nosso segundo módulo: leis, tradições e identidade. Sabe, tem uma analogia bem simples que ajuda a entender isso. Imagina que a gente vai construir uma casa nova. Demora um tempão só para limpar o terreno, não é? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Olha essa linha do tempo. Levou um tempo absurdo, 40 anos vagando naquele deserto, só para rolar a transição psicológica da galera. Eles precisavam deixar de ter aquela mentalidade de prisioneiros do Egito para de fato se tornarem um povo estabelecido e independente. Foi literalmente um longo processo de desaprender velhos hábitos. O detalhe é que um povo recém-liberto precisa de muita estrutura, senão vira bagunça. Então aqueles mandamentos que rolaram lá no Monte Sinai, eles não eram só um monte de regras chatas. Eles funcionavam como o verdadeiro DNA social daquela sociedade. Foi o contrato social deles, criando limites éticos bem claros para garantir que a liberdade não virasse um caos total, colocando respeito à vida, à propriedade e à verdade sempre em primeiro lugar. E o coração desse contrato social é o que eu acho mais fascinante. Olha isso. Para essa nação incipiente sobreviver no meio do nada, no deserto, eles não podiam depender só de força militar ou táticas de sobrevivência. A sobrevivência deles dependia, na verdade, de um compromisso radical com a empatia comunitária. Era o famoso ame o seu próximo. Porque, pense bem, sem um cuidar do outro ali, a estrutura inteira iria simplesmente desmoronar. Agora, como é que se mantém esses valores vivos na rotina da galera? Simples. Eles construíram o tabernáculo. Como eles eram nômades e viviam andando, as tradições precisavam ir na bagagem. Essa tenda, que era sagrada e cheia de detalhes maravilhosos, ficava ali no centro absoluto do acampamento. Isso garantia que a fé e os ideais mais nobres deles estivessem sempre no meio do povo, mantendo todo mundo unido, não importa para onde estivessem indo. Entrando agora no nosso módulo 3: liderança e consequências éticas. Logo na fronteira da nova Terra Prometida, a gente esbarra num contraste gritante. 12 espiões foram lá dar uma olhada no território. O medo da maioria, que voltou focando só nos gigantes e nos obstáculos, fez a nação inteira ficar presa, vagando no deserto por mais umas boas décadas. Por outro lado, a fé inabalável de apenas 2 homens, Josué e Caleb, foi o que acabou garantindo o futuro de toda a próxima geração. Ou seja, as escolhas de poucos afetam muita gente. E quando a gente olha para a fase da monarquia, a coisa fica ainda mais evidente. A gente tem o primeiro rei, Saul, e o segundo, Davi. A falha trágica de Saul foi o orgulho cego. Ele tinha essa mania de sempre desviar a culpa e não assumir os próprios erros. Já Davi cometeu umas falhas morais catastróficas, mas o grande diferencial redentor dele foi o arrependimento. Ele batia no peito e assumia a bronca abertamente. Isso prova pra gente que uma liderança duradoura e que realmente inspira exige prestação de contas e a coragem de assumir as falhas. Dando uma olhada rápida nessa tabela aqui, com líderes históricos importantes, fica muito claro como decisões éticas superpessoais mudaram o rumo da sociedade inteira. A gente tem a Ruth, uma estrangeira, onde a lealdade extrema dela garantiu a linhagem real. Tem um Sansão, aquele cara forte pra caramba, mas que cedeu às fraquezas morais por causa de Dalila e perdeu literalmente tudo. E o rei Salomão, que começou super bem priorizando a sabedoria em vez da riqueza, o que rendeu uma era de ouro, embora o final do reinado dele tenha trazido complicações bem sérias. O que nos puxa direto para o módulo 4,
o preço da desobediência. Pessoal, mesmo com toda aquela riqueza surreal gerada por Salomão, as falhas de liderança cobraram a conta. A idolatria de Salomão e a teimosia do filho dele, Roboão, que se recusou a aliviar os impostos, causaram uma rebelião em massa. O reino simplesmente fraturou no meio. Viraram duas nações divididas, mergulhando a região numa era de muito conflito e corrupção ética. Foi nessa época super tensa que vozes corajosas como a do profeta Elias precisaram se levantar para bater de frente com a corrupção absoluta. 70, guardem esse número, foram 70 anos passados no exílio babilônico, longe da terra natal, depois da trágica destruição de Jerusalém. Funcionou quase como um tempo de castigo coletivo bem severo, sabe? Uma espécie de processo de poda para a nação, forçando uma reavaliação total de identidade depois de terem perdido tudo que os definia fisicamente. No entanto, mesmo na hora mais sombria de tristeza, a história não acaba em desespero. É aí que profetas como Jeremias aparecem no meio das ruínas para trazer uma esperança muito profunda. A mensagem era de que o fracasso raramente é o ponto final da história. Mesmo no exílio, o aprendizado continuava rolando e as bases para o amanhã já estavam sendo construídas. E chegamos ao nosso último módulo, módulo 5, Restauração e o Futuro. Olha que virada monumental a gente tem nessa fase. Um rei estrangeiro, surpreendentemente, permite que o povo volte para casa. Aí começa a reconstrução gradual do templo. E mais para frente chega Neemias, que organizou o trabalho de um jeito tão impressionante que eles reconstruíram as muralhas gigantes de Jerusalém em apenas 52 dias, mesmo com os inimigos ameaçando eles o tempo todo. Mas a grande sacada dessa reconstrução física da cidade é que ela serviu só como um prelúdio. O ato de levantar essas muralhas de pedra pavimentou o caminho para uma renovação emocional e interna muito mais importante. Quando Esdras leu as leis ali em praça pública, a comunidade caiu no choro. Eles renovaram os padrões éticos deles ali mesmo, de forma profunda. E aí, dando um salto de vários séculos, a gente percebe que toda essa bagagem de leis, erros dolorosos e restaurações impressionantes estava, na verdade, preparando o cenário para uma mudança de paradigma. O nascimento de Jesus inicia uma narrativa totalmente nova, focada não em fronteiras geográficas ou em poder político, mas em uma transformação permanente e interna dos valores humanos. Para a gente fechar a análise de hoje, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. A história não é só um registro do passado, ela é em espelho para o nosso presente. O que todos nós podemos tirar de lição dessa jornada tão épica sobre o peso das nossas escolhas, o valor de ser resiliente e o poder da ética para moldar o nosso futuro coletivo. É um pensamento poderoso para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanharem mais essa aula e que a nossa busca pelo aprendizado seja contínua. Até a próxima!